Olá, povo de Deus, graça e paz. Hoje é domingo, dia de nós nos reunirmos para adorar o nosso Deus e agradecer pela maravilhosa salvação que Ele nos concedeu. Você já tem esse privilégio na sua vida? Então quero convidar a você a se lembrar dessa mensagem da salvação, lendo alguns textos da nossa leitura diária de hoje. Hoje nós leremos 1 Coríntios capítulo 2, 1 Reis capítulo 15, do verso 1 ao 32, e também o livro de Joel, capítulo 2, verso 12 ao verso 32. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, o verso número 9, diz uma mensagem muito conhecida. O apóstolo Paulo diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantas vezes você já ouviu esse texto aplicado à realidade do céu? Como se de fato nós não pudéssemos imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós na nova criação. De uma certa forma, esses versos podem também expressar um pouco dessa realidade que nós ainda não conhecemos sobre o céu. Mas nessa passagem, o apóstolo Paulo está falando do Evangelho. É essa mensagem que era oculta no passado, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e que nem já havia penetrado em nenhum coração humano e que agora estava sendo revelada pelo Espírito na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas o que esse versículo nos ensina sobre esse Evangelho da nossa salvação? Primeiro, nós precisamos lembrar que esta é uma obra inimaginável. Não seria uma história de ficção. Não poderia ser algo inventado pelo coração humano, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Essa é uma obra que está além da nossa imaginação, que está além daquilo que nós poderíamos compreender. O modo como Deus, através da história, redime para si um povo, apesar de pecador, para ser santo, justo e habitar com Ele para sempre. Essa é, de fato, uma obra inimaginável, mas é também uma obra exclusiva de Deus. O apóstolo Paulo diz que tudo isso que nós não podemos imaginar, Deus preparou para nós. Significa que Deus arquitetou, que Deus planejou, que Deus decretou e que Deus executou através da história. A vinda do Senhor Jesus Cristo é o clímax dessa obra redentiva de Deus. É o ponto alto onde os nossos pecados são finalmente perdoados, pagos na cruz do Calvário. E esse é o plano que Deus preparou para nós. É algo que você não pode fazer com as suas próprias forças, nem eu posso realizar com as minhas próprias obras, mas é obra de Deus. O Evangelho da nossa salvação é uma obra inimaginável, o Evangelho da nossa salvação é uma obra de Deus, mas o Evangelho da nossa salvação também é uma obra de amor. Ele diz que tudo isso Ele tem preparado para aqueles que o amam. Deus não nos salvou para sermos apenas engrenagens de um mecanismo frio e sem vida. Deus não nos salvou para sermos robôs que apenas executam a sua vontade. Deus nos salvou porque Ele amou a sua criação. Deus nos salvou porque Ele ama o seu povo eleito. Deus nos salvou para vivermos com Ele um relacionamento de afeto, de alegria, de satisfação plena, de um relacionamento contínuo e que durará por toda a eternidade. Esse amor manifesto da pessoa de Jesus, que nos mostra a glória do Evangelho da nossa salvação. E esse amor que eu oro para que inunde o seu coração nesse dia e que, vindo à igreja, num dia de culto como esse, você possa sair daqui ainda mais cheio do amor de Cristo na sua vida. Jesus te abençoe.